Boa noite para todos, mais uma vez, aqui aos irmãos que estão presentes no nosso culto desta noite, dia 6 de setembro, na Igreja Batista de Nova Brasília, e aos demais irmãos e amigos que agora estão tomando parte conosco, mesmo à distância. Nós queremos agradecer a presença dos irmãos que já estão aqui e por aqueles que estão acabando de chegar, e também pelos demais que estão conosco, participando também à distância. Agradecemos e também pedimos desde já para que você coloque este vídeo à disposição no seu celular, acessando aí a sua página no Facebook, compartilhando, para que outras pessoas também sejam alcançadas e venham tomar parte conosco neste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E no Salmo 134, um salmo composto por 3 versículos, nos diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Eu vou repetir o versículo 1 e logo após o Ministério de Louvor vai estar nos ministrando neste momento, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor, pois assim nos diz o versículo 1 do Salmo 134: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Mais uma noite aqui estamos, assistindo na casa do Senhor, e não só assistindo, mas participando. Então, vamos bendizer o nome do nosso Deus neste momento. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor para você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Vamos continuar louvando, adorando agora através dos cânticos. O amor do Senhor.
revelam que eu nada posso sem o Senhor nosso Deus. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluias, glórias ao nosso Senhor. Nós ainda vamos louvar com o cântico Vim para adorar-te, vim para dizer que és o meu Deus. Diga aí no seu coração, Senhor meu Deus. O Senhor é o nosso Deus de amor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero
Deus seja louvado. Eu gostaria de pedir ao nosso irmão Hamilton para que estivesse aqui ao microfone, nos dirigindo a Deus em oração, agradecendo por este momento de júbilo, de alegria, de louvor, e que foi de enlevo espiritual também, preparando os nossos corações para a reflexão da palavra do Senhor. Logo após a oração, estaremos assim então, meditando na palavra do Senhor, e que o irmão Hamilton esteja desde já também orando por isto. Deus eterno, nós te louvamos, Senhor Deus, quando temos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa para prestarmos um culto em louvor ao Senhor juntamente com nossos amados irmãos. Te louvamos, Senhor Deus, porque tu enviaste seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados daqueles irmãos que estão nos ouvindo. Creia que o Senhor tem poder para salvar, para curar e para libertar. Nós estamos aqui nesta noite com o propósito de louvar o Senhor, de prestarmos um culto ao Senhor, e que os nossos amados irmãos possam receber uma bênção especial do Senhor nesta noite, nas suas vidas. Aqueles que estão desanimados, entristecidos, com algum problema, com enfermidade, creia, meu irmão, que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restaurar, que o Senhor pode te dar um emprego, que o Senhor pode abençoar a sua família, e muito mais do que isso, o Senhor pode transformar o seu coração, restaurar a sua vida, dando uma vida nova ao lado do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos pedir que o Senhor esteja abençoando nesta noite, quando o pastor Josué estará fazendo a leitura da tua palavra, que nós possamos estar com os nossos corações abertos para receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, e que o teu Espírito Santo possa estar usando poderosamente o teu servo para transmitir o recado do Senhor, aquilo que que o Senhor tem para nós, e aquilo que nós precisamos ouvir, para que sejamos transformados, para que sejamos encorajados, para que sejamos despertados a levar a tua mensagem a tantas pessoas que estão perecendo sem Deus e sem salvação, aquelas pessoas que muitas vezes nós convivemos com elas no nosso dia a dia. Que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, para que nós possamos estar sendo impulsionados pelo teu Espírito Santo, para falar para eles que existe uma solução para a sua vida, para que eles possam entregar a sua vida a Jesus Cristo, ser transformado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Usa cada um de nós, Senhor Deus, para que possamos ser um instrumento vivo nas tuas mãos, para a transformação de vida, Senhor Deus. Fala aos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos em nome e por amor do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Fernandinho, eu sei que estou pegando você de surpresa. Se for possível, aí no aplicativo da igreja, no notebook, localizar para nós aí 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, melhor dizendo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Primeira Pedro, eu vou ler então aqui no meu aplicativo, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Louvamos a Deus também pela presença da nossa irmã Elisiete. Irmã Elisiete é um milagre de Deus, resposta de nossas orações. Um bom tempo nós não a víamos pessoalmente, por conta do seu tratamento. Mais uma aqui dando seu testemunho vivo e pessoal aqui na nossa igreja, no nosso culto. Nós agradecemos a Deus por isto. E 1 Pedro capítulo 1,
do versículo 5 ao versículo 10, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a vossa prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, há mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Amém, igreja? Louvado seja o nosso Deus pela ação de graças, pela esperança da salvação que nos aguarda. E eu vou pedir mais uma vez que o Ministério do Louvor agora esteja nos conduzindo em mais um louvor de gratidão a Deus por esta salvação que nos aguarda, mas já garantida. Ei, nós vamos ainda louvar. Nada pode calar um adorador. Vamos adorar a Deus. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Adorador. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir
versículo que eu gostaria também de destacar na epístola de Pedro, na primeira epístola, são os 2 versículos que nós encontramos lá no capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E o versículo 7 em especial, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Estamos todos nós aguardando algo que está sendo a expectativa do mundo inteiro, sem exceção. Se fosse uma Copa do Mundo, seria a Copa do Mundo aonde todos estariam torcendo pelo mesmo time. Estamos vivendo uma expectativa no mundo inteiro, que é a chegada da vacina que nos salvará desse vírus que veio da China. Está todo mundo nesta expectativa. Tem vacina já sendo testada em vários lugares, mas quando parece que vai chegar ainda este ano, a expectativa já foi adiada, já foi para o início do ano que vem, e aí nós não sabemos se vai chegar a tempo para todo mundo, por onde, por que parte do mundo isso vai começar, em que parte da fila para receber a vacina nós nos encontramos. Agora, essa expectativa é a expectativa do mundo inteiro, todo mundo está torcendo por isto. Então nós estamos aguardando por isto. Mas enquanto estamos aguardando, o que nós devemos fazer? O que fazer enquanto aguardamos pela chegada dessa vacina? Se eu perguntar aqui, quantos estão esperando por este momento? Quantos não estão aguardando a notícia que vai percorrer o mundo inteiro, que a vacina contra este vírus já está à disposição da humanidade? Creio que todo mundo está nessa expectativa, mas não sabe por quanto tempo tem que aguardar por isto. E como que fica o coração? Como que fica a emoção? Como que ficam os planos para a vida? Já falamos aqui algumas vezes, e não custa nada repetir, quantos casamentos este ano foram adiados? Quantas festas de formatura não haverão este ano? Quantos aniversários? Por conta dessa situação. E ano que vem, como que vai ser? E se começar já 2021 com esta vacina, quanto tempo vai levar em 2021 para que todos possam ser alcançados por ela, para que tudo comece a voltar à normalidade? Nós não sabemos, é um tempo indeterminado. E o que nós devemos fazer enquanto aguardamos por isto? É interessante a gente observar que a palavra de Deus tem um parâmetro para nós, que serve nos 2 sentidos. No sentido social e no sentido espiritual. Pedro, quando ele escreve a sua epístola aos crentes, os crentes naquele tempo estavam passando por dificuldades. Os crentes naquele tempo estavam passando por momentos de angústias. E eles precisavam de orientação sobre o que eles deveriam fazer enquanto a volta do Senhor Jesus Cristo não acontecesse. Esse período da conversão deles até a volta de Cristo, o que eles deveriam estar fazendo? Lembrando que a igreja primitiva, a igreja do tempo de Pedro, do tempo de Paulo, elas estavam numa expectativa de que Jesus Cristo voltasse logo, naquele tempo deles. Porque na palavra de Jesus, lá em Atos capítulo 1, versículo 9, para que se pregasse o evangelho até os confins da terra, e Jesus havia dito que ele só voltaria depois que o evangelho alcançasse os 4 cantos da terra, e o mundo conhecido naquela época era só o continente em torno do mar Mediterrâneo. E os judeus cá no Oriente Médio, e do outro lado do mar Mediterrâneo, os gentios, os gregos, os romanos, a Itália, a Espanha.
Então, quando o evangelho chegou à Itália, que naquela época onde ficava o império central do império que dominava o mundo inteiro conhecido, e para eles só existia aquele mundo em torno do mar Mediterrâneo. Então, na expectativa da igreja, naquela época, na parte dela, aquela comissão, vamos dizer assim, cumpriu o ide de Jesus, porque para eles, os confins da terra era a Itália, era o mundo dos gentios. Então, como eles cumpriram a parte deles, o evangelho chegou até o outro lado do mar Mediterrâneo, chegou na Itália. Então, para eles, o evangelho já tinha atingido os 4 cantos da terra. Até os apóstolos também estiveram nessa expectativa. E a igreja primitiva, então, nem se fala. Então, para eles, olha, o evangelho já atingiu aquilo que Jesus havia profetizado, que quando o evangelho alcançasse os 4 cantos da terra, então ele voltaria. E aí, então, eles ficaram naquela expectativa. Haja vista, é uma situação que alguém achava que nem valia mais a pena continuar trabalhando, correndo atrás do sustento, com dificuldade, aonde o apóstolo Paulo vai dizer, naquele contexto, olha, quem não trabalha, então também não deve comer. Porque enquanto Cristo não volta, vai comer o quê? Quem é que vai produzir? Quem é que vai trabalhar? Então, se os outros acham que não precisam trabalhar, porque para que trabalhar? Para que fazer comida, se Jesus Cristo já está voltando? Então o apóstolo Paulo falou, olha, o dia a dia tem que continuar normalmente. E aí então ele começa a decifrar que quando Cristo voltar, cada um vai estar fazendo o seu trivial, o seu dia a dia. O próprio Jesus fala isso, conforme foi no tempo de Noé, quando a arca estava sendo construída, o dilúvio veio e pegou todo mundo no seu dia a dia. Aquele que estava com o coração preparado, ninguém precisa sair da rotina, mas se estiver com o coração preparado, há de subir com Cristo. Então, esta é a palavra de Pedro para aquela igreja, para aqueles crentes, naquele tempo, que estavam com essa expectativa. Olha, Jesus já está voltando, mas quando? Não tem dia certo. Porque o próprio Jesus havia dito que nem o Filho, ele poderia dizer qual seria o dia da sua volta, a não ser o Pai. Então a igreja estava vivendo assim, uma dificuldade, uma inquietação, além das perseguições naturais, entre aspas, dos opositores do cristianismo naquele tempo. Então a igreja passava por dificuldade. Então Pedro, ele vai e escreve a sua primeira epístola, em especial a primeira epístola, para orientar aqueles crentes o que eles deveriam fazer ou ser enquanto eles aguardavam a volta de Cristo, o que eles deveriam fazer entre a sua conversão e até a volta de Cristo. E aí nós vamos encontrar um parâmetro espiritual que serve também para o nosso parâmetro social. E nessa demanda, dessa expectativa, por conta da vacina que não chega, nós também ao mesmo tempo estaremos sendo ministrados espiritualmente. É interessante a gente parar para refletir sobre isto. Ninguém sabe quando a vacina vai ficar pronta, mas estão todos esperando este momento. Ninguém sabe quando Cristo vai voltar, mas devemos estar também esperando por este momento. Estamos nos preparando, tomando as precauções devidas para quando a vacina chegar. E por que não fazer o mesmo também, enquanto estamos aguardando a volta de Cristo, no sentido espiritual? Então, nós vamos ver que a volta do Senhor Jesus Cristo serve ou servirá de parâmetro para nos orientar. Pedro, na sua primeira epístola, em especial no capítulo 5, a primeira coisa que ele destaca para nós encontramos aí, ele orienta para que sejamos pacientes. A igreja precisava ser paciente naquele tempo, a igreja de hoje também precisa ser paciente. Socialmente falando, enquanto a vacina não chega, precisamos também ser pacientes. Frequentemente, no sentido espiritual, nós queremos tomar a frente das respostas de Deus. Oramos e pedimos a Deus para nos atender em nossas necessidades, mas ao mesmo tempo nós queremos tomar a frente de Deus. Nós pedimos a Deus para nos atender, mas tomamos decisões que só atrapalham o que Ele está fazendo por nós.
Faz-me lembrar de uma história em que um rapaz solteiro, cheio de vontade de casar e pensando em constituir família, ele orava a Deus e pedia assim: ó Senhor, abençoa-me, Senhor, que eu seja feliz no meu casamento, como meu pai e a minha mãe são felizes. Ó Senhor, dá-me uma esposa que seja uma varoa escolhida por ti, Senhor, mas desde que seja Cristina. Se for Cristina, é melhor ainda, Senhor. Ele orando, pedindo a Deus para que Deus mandasse para ele uma varoa, mas ele já estava se antecipando a Deus e dizendo para Deus que ele queria que fosse Cristina. E muitas vezes nós fazemos isto. Nós oramos e pedimos a Deus para que Ele nos abençoe, mas não somos pacientes. Nós pedimos a orientação de Deus e tomamos decisões que atropelam o que Deus está fazendo para nós. Por isso que Pedro vai dizer no versículo 6 e no versículo 7 da sua primeira epístola, no capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O que isso significa? Que nós devemos nos render a Deus, devemos nos submeter a Deus, devemos nos submeter à vontade dEle, ao querer dEle. A vontade dEle tem que estar acima da minha vontade, o querer dEle deve estar acima do meu querer, e para que eu não o atropele naquilo que Ele está fazendo por mim, eu tenho que ser humilde, porque só aceita a sujeição, não é? A se sujeitar a outra pessoa quem é humilde. Se a pessoa não é humilde, ela tem dificuldade de ser liderada. Se a pessoa não é humilde, ela tem dificuldade de aceitar um conselho. Se a pessoa não for humilde, ela tem dificuldade de ouvir da outra, espera. Se a pessoa não for humilde, ela tem dificuldade de aceitar o jeito da outra, tem que ser tudo do jeito dela. E isso não deixa de ser, no sentido negativo, mais do que negativo, ansiedade. E é por isso que Pedro, ele diz no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A impaciência nos leva a decisões erradas, precipitadas e ações prejudiciais que mais tarde, na maioria das vezes, nos trazem arrependimentos e decepção. Quantos de nós estamos vivendo uma situação, ou já vivemos um momento como este? Se eu pudesse voltar lá atrás, para não ter tomado a decisão que eu tomei e agora estou amargando o gosto e tenho que conviver com esse espinho na carne até o fim da minha vida. Se eu tivesse esperado naquela ocasião, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse falado aquilo. Quantos de nós passamos por momentos assim? Então, isso é impaciência, e a impaciência nos leva a decisões erradas. E Tiago vai dizer para nós, agora lá no capítulo 1 de Tiago, versículo 4, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, quando somos pacientes, somos perfeitos e completos. E a impaciência tira de nós essas qualidades importantíssimas. Nós ficamos imperfeitos e ficamos sempre incompletos. Sempre viveremos dessa maneira. Então, a primeira coisa que devemos fazer enquanto aguardamos, segundo a orientação de Pedro para a igreja primitiva, é o quê? Paciência. Então, a primeira coisa é paciência. E a segunda orientação que Pedro dá para a igreja primitiva, aguardando a volta de Cristo, o que ela precisava também ser? Aqueles crentes precisavam ser positivos. Então, sejamos positivos. Chega de más notícias, chega de pensamentos negativos, chega de palavras negativas, chega de pessimismo.
Então, para a igreja primitiva, aguardando a volta de Cristo, ela precisava ser positiva. Estamos aguardando a chegada da vacina, sejamos positivos. Serve para os dois sentidos, no sentido espiritual e no sentido social. Positivos, para não deixarmos que nada atrapalhe a fazermos o que é certo. No versículo 8, Pedro vai dizer para a igreja primitiva: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em outras palavras, quando ele fala sede sóbrios, isso significa que nós devemos ficar em alerta, acordados e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, rugindo 24 horas por dia, 365 dias por ano, e isso durante todos os anos da nossa vida. Ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando alguém para devorar. Ele não brinca em serviço. Jesus deixa bem claro em João capítulo 10, que ele veio para uma finalidade, ele veio para matar. E se não conseguir matar, pelo menos vai tentar roubar alguma coisa, para nos deixar mutilados, deficientes. E se não conseguir nos matar, e se não conseguir roubar de nós alguma coisa, vai tentar nos destruir, para tirar tudo aquilo que é perfeito, que é bom, que é puro de dentro de nós, para nos deixar negativos. O diabo frequentemente ele tira proveito de nossas circunstâncias e desejos para nos tentar. Ele o tempo todo não trabalha para outra finalidade a não ser negar a fidelidade de Deus. Aquilo que ele é, ele acusa Deus daquilo que ele é. Estamos vivendo um tempo eleitoral, onde vemos ideologias em todas as direções, e uma das táticas dos opositores a outros candidatos é acusar o outro daquilo que ele é, para desviar o foco. Quando o diabo chegou no jardim do Éden, o que ele fez? Ele tentou e conseguiu colocar dúvidas quanto à fidelidade, quanto à promessa de Deus na cabeça e no coração da mulher. Foi o suficiente para atingir um casal. O diabo acusou Deus daquilo que ele é por natureza. Por isso nós devemos ser positivos. Devemos ficar em alertas o tempo todo. Uma pessoa negativa, ela não fica em alerta. Ela acha que tudo já está perdido mesmo. Para que perder tempo? E portanto Pedro, ele orienta aquela igreja: precisamos ter uma perspectiva positiva. Não esqueçamos que Deus está onde sempre esteve. Deus está em seu trono, que Ele nos salva, Ele nos restaura, Ele nos recupera em todos os momentos, a qualquer momento. E escrevendo aos Filipenses, Paulo assim orienta aquela igreja, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Aí eu pergunto a você, nessa lista o que tem aqui de negativo? Não tem nada de negativo. O crente não pode ser uma pessoa negativa. E enquanto aquela igreja deveria aguardar pela volta de Cristo, com essa atitude, uma atitude positiva, também socialmente falando serve esta orientação para nós, de forma positiva, porque com certeza Deus continua no lugar onde sempre esteve, amém, igreja? Deus continua no trono, onde controla e dirige tudo, e ao mesmo tempo próximo de nós em nosso coração.
olhemos para o alto, conforme diz aqui o apóstolo Paulo aos Filipenses. Pensemos sempre positivamente, porque onde Deus habita não é lugar negativo, é lugar positivo. Então olhemos para o alto, porque com Deus não existe nenhum lugar ou situação negativa. Com Deus não existe nenhum lugar ou situação sem saída. Para Deus existe saída até aonde não existe parede. Porque Deus é a saída. Deus é o Deus do impossível. Deus é especialista no impossível. Então sejamos positivos. Outra atitude que Pedro orienta para a igreja primitiva, como ela deveria ser até a volta de Cristo. O que fazer enquanto Cristo não volta, ou não voltava para ela, no entendimento dela para aquele tempo. Assim também para nós, com certeza. E volto a repetir, tanto no sentido social como no sentido espiritual. Estamos aguardando por uma vacina, a atitude deve ser a mesma. Sejamos proativos. Proativos. Para sobrevivermos à guerra contra o inferno, somos instruídos a lutar. Nós temos que chegar na frente. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. O lugar do crente é na resistência. O lugar do crente é no ataque e não na defensiva. Devemos partir para o ataque, porque só fica na defensiva quem está acuado e com medo. Nós não podemos esquecer que o nosso capitão, ele já venceu esta batalha por nós. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus já nos garante que nós já somos mais do que vencedores. E aquele que tem poder no céu e na terra disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, este que disse que tem poder no céu e na terra, está do seu lado, meu irmão. Está do seu lado, minha irmã. Ninguém se atreverá a chegar e tocar em você, porque o nosso general, aquele que tem todo o poder e que se sujeitou aos seus pés todas as potestades, o diabo e os seus aliados debaixo dos seus pés. Então sejamos proativos, porque ficarmos na defensiva? Só sobrevive quem parte para o ataque. E para sobrevivermos à guerra contra o inferno, somos instruídos a lutar. Nós somos alistados no exército de Cristo. Devemos partir para o ataque e não acuados na defensiva. Somos mais que vencedores, conforme nos diz a Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 37. Jesus é o nosso general e disse que estaria conosco todos os dias, aquele que tem o poder no céu e na terra, conforme assim nós encontramos em Mateus 28, versículo 20. Mas para isso, nós precisamos nos render. Nos render. Mas nos render a Deus em todas as coisas. Em todas as coisas. Nos versículos 6, 8 e 9, citando os primeiros trechos, Pedro instrui aquela igreja: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ao qual resisti firmes na fé. Segundo a Bíblia, a Deus nós devemos nos render, para que Ele assuma o controle de tudo. Como que eu quero ganhar esta batalha contra o diabo, se eu não me rendo a Deus para que Ele fique de frente? Para que Ele seja o meu estrategista, para que Ele seja o meu escudo, para que Ele seja a minha arma secreta contra o inimigo. É um paradoxo. Eu tenho que partir para o ataque, eu devo atacar o diabo, mas a Deus eu devo me render.
porque quem vence essa batalha é o meu capitão Jesus Cristo, e eu tenho que me render ao comando dele. Você já parou para perceber que a estratégia da batalha, a organização do ataque, o momento em que este ataque será feito, o tipo de arma que vai ser usado, não são os soldados que decidem isso. Os soldados obedecem ordens dos seus superiores. Mas quem vai estar na batalha e tem que atacar são os soldados. Os soldados recebem o comando do seu oficial. E aí a batalha é ganha por conta da estratégia do seu superior. E ele então, com essa estratégia, com este plano de ataque, o soldado tem as armas adequadas, o horário adequado, o local aonde eles devem estar naquele momento do ataque, e aí ele vence a batalha por conta de quê? Por conta da sua capacidade, mas de uma capacidade comandada pelo seu superior. Ele teve que se render ao seu superior. Algo forte dentro de um quartel é o quê? Disciplina, doutrina rígida. O soldado, ele tem que obedecer às ordens do seu superior, querendo ou não, ele tem que obedecer. E assim é a batalha espiritual. O nosso lugar é no ataque, atacando o inimigo, o diabo. Nós devemos lutar contra ele, mas para ganharmos esta batalha, nós devemos nos render ao comando do nosso capitão. Então é por isto que Pedro vai orientar: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ao qual resisti firmes na fé. Então a Deus devemos nos render, mas contra o diabo devemos lutar, porque o inimigo é ele e não Deus. Ele que é comparado a um leão feroz e não Deus. Mas essa batalha só venceremos se nos rendermos a Deus. Precisamos ser proativos, mas proativamente sejamos submissos a Deus. Submissos, venceremos a luta contra os atrativos do diabo, suas promessas, suas seduções, sua fascinação por este mundo, suas tentações e suas ameaças de destruição. Por mais forte que o diabo seja, ele nunca nos conquistará, mas com uma condição: se nos rendermos a Deus. Ele não tem nenhum poder para nos forçar a fazer aquilo que ele quer. Ele não tem nenhum poder para nos forçar a fazer a sua vontade. Agora, Deus tem poder para isso, só que Deus também não faz. Eis a questão. Deus também não nos força a nos rendermos a Ele. E Ele vai dizer isso para nós lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, quando Ele disse: não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O diabo quer nos escravizar, mas Deus espera de nós que nós sejamos servos. Você sabe que o escravo é aquele que não tem nenhum poder de mando, ele não tem domínio nenhum nas suas próprias decisões. O escravo está algemado, está trancafiado, é o tempo todo debaixo do jugo. O escravo é marcado no corpo e na alma com as iniciais e o chicote do seu dominador. Mas depois, livre, ele agora fica livre para servir a quem ele quer. O escravo não pode escolher a quem ele quer servir, mas o servo pode escolher a quem ele quer servir. Então Deus espera de nós servos, espírito de servidão. E conforme diz aqui em Zacarias capítulo 4, versículo 6, Deus não quer isso por imposição. É o livre-arbítrio que Ele nos deu. Cabe a cada um de nós, por livre e espontânea vontade, se sujeitar, cada um se sujeitar
a vontade de Deus. Então, sejamos proativos, conforme nos exorta Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Olha só, duas coisas ao mesmo tempo, uma em paradoxo com a outra. A gente deve se sujeitar a Deus e atacar ao diabo. E só conseguimos atacar o diabo porque nos sujeitamos a Deus. Porque aqui diz Tiago, no seu versículo 7, no versículo 7 do capítulo 4, a última parte desse versículo, e ele fugirá de vós. Se tem uma coisa que o diabo não resiste, e olha que ele é o nosso arqui-inimigo, eu vou até falar um pouco diferente. Se tem um tipo de crente que o diabo não resiste, é o crente que se sujeita a Deus. Não há diabo nenhum que vença esse crente. O crente que se sujeita a Deus. E por último, pela orientação de Pedro, a igreja primitiva, o que ela deveria fazer enquanto aguardava pela volta de Cristo? E nós, tanto no sentido social, o que devemos fazer enquanto aguardamos a chegada da vacina, serve também de um parâmetro para as nossas vidas no sentido espiritual. Sejamos aperfeiçoados. Pedro orientou para que aquela igreja fosse aperfeiçoada enquanto aguardava a volta de Cristo. Olha, é um tempo para se aperfeiçoar, é um tempo para melhorar, é um tempo para não ficar estagnado. Crente derrotado é aquele crente que acha que já sabe tudo. Crente derrotado é aquele crente que acha que ele não tem que rever tudo que já aprendeu para reaprender. Sempre vai encontrar alguma coisa nova, até porque a palavra de Deus é inesgotável. Lendo o mesmo versículo várias vezes durante um ano, sempre vai ter uma mensagem diferente, uma lição diferente, algo para nos edificar diferente. A pessoa que acha que já sabe tudo, ela na verdade desaprendeu e não tem como reaprender. Então nós devemos ser aperfeiçoados a cada dia. Neste mundo, se nossas vidas fossem só de rosas, sabe o que aconteceria? Isso nos enfraqueceria. A palavra de Deus vai nos dizer: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Porque o jugo muitas vezes vem para nos fortalecer emocionalmente, mentalmente, nos dá uma musculatura que é a da resistência. Nos tornamos pessoas talhadas, calejadas da vida. Tornamos-nos mestres, conselheiros, para explicar os caminhos, os descaminhos para quem está começando. Isso quando toma a vida com humildade. Não tem esse, não tem aquele. Salomão vai dizer que aquele que ganha coisa com facilidade, aquele que só vive num mundo de flores, perde tudo com facilidade também. Torna-se uma pessoa sem experiência, torna-se uma pessoa sem noção de dificuldade. Então, se neste mundo nós vivêssemos só no mundo de rosas, isso nos enfraqueceria. E se fôssemos também viver neste mundo só de espinhos, isso acabaria conosco. Isso nos esmagaria. Então não temos como fugir dessas duas coisas no mundo. Vivemos neste mundo com ambas as coisas, as rosas e os espinhos. Neste mundo nós temos que conviver com ambos. Mas para isso precisamos ser aperfeiçoados e saudáveis, andando com Deus, para que não troquemos os pés pelas mãos quando tudo for só flores. E que não nos sintamos desmotivados, sem esperança, quando vierem aqueles momentos só de espinhos. Então, nem uma coisa de mais, nem outra. Eu até estava vendo uma frase de uma pessoa dizendo: olha, eu fui ajudar uma pessoa e eu acabei estragando a nossa amizade. E eu fiz tudo o que podia fazer, ajudei até além do limite. E depois essa pessoa cuidando de um jardim, regando uma planta, ali ela tirou uma lição tão importante. Porque ela estava regando uma planta na esperança de ter uma flor tão bonita para ela
admirar, contemplar, ela matou a flor. E ela foi lá no jardineiro e disse assim: mas eu cuidei tanto dessa planta, eu mimava esta planta, eu botei muito adubo nessa planta, eu regava essa planta quase que o dia todo. E o jardineiro disse assim: olha, pois é, o seu excesso de cuidado, o seu excesso de amor matou a planta. A água tem dose, o adubo também tem dose. Se passar do limite, ao invés de ajudar, atrapalha. E eu aprendi também com um padre que disse que nós nunca devemos colocar no colo alguém que sabe andar. Devemos ajudar as pessoas que estão começando a andar, mas elas nunca vão aprender a andar com as suas próprias pernas se nós sempre a pegamos no colo. Ajudar em excesso. E muitas vezes nós somos assim com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os irmãos em igreja. E tem gente que parece que é isso também o tempo todo. A Bíblia nos diz: esforça-te que eu te ajudarei. Deus ajuda a quem se esforça, mas Ele não faz tudo. Então nós devemos ser aperfeiçoados naquilo que cabe a cada um de nós fazer, seja entre espinhos, entre rosas. E Deus permite os espinhos também em nossas vidas, para que sejamos aperfeiçoados, saudáveis, completos, andando diante dEle. Neste mundo convivemos com flores e espinhos, com contentamento e sofrimento, e até o cristão também passa por doença, fraqueza, carência, desgraça, desconforto, misérias, tristezas e luto e por aí afora. Mas em Deus somos aperfeiçoados para enfrentar todas as situações da vida, como disse o apóstolo Paulo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Seja qual for a situação, Deus nunca abandonará o seu plano para as nossas vidas. Deus nunca nos deixará incompletos. No plano de Deus, somos a cada dia aperfeiçoados. Nos versículos 10 e 11 de Pedro, capítulo 5, ele vai dizer: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo o sempre. Amém. Amém, igreja? Então, esperemos pela vacina contra o vírus, mas esperemos também pela volta de Cristo. E o que serve para nós, enquanto uma coisa não acontece, também serve para outra. Enquanto a vacina não vem, o que nós devemos fazer? Sejamos pacientes, sejamos positivos, sejamos proativos, sejamos aperfeiçoados. Estamos vivendo agora o momento dos espinhos, mas daqui a pouco vem o momento de rosas. E assim também no sentido espiritual, enquanto Cristo não vem, devemos aguardar com paciência, sendo positivos, proativos e aperfeiçoados e pacientes. Assim como uma vacina sempre causa uma reação, eu pergunto a você: qual será a sua reação quando Cristo voltar? Qual será a sua reação? Desespero ou alegria? Depende de você. Reflita nessas palavras. Ministério de Louvor vai estar nos conduzindo no último canto desta noite, o cântico, e assim vá refletindo nestas palavras que Deus colocou para nós nesta noite. Deus do impossível.
diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, que o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Vamos orar agora, encerrando o culto desta noite. Os irmãos que estão aqui presencial, no culto, no momento presencial, coloque-se de pé também. Vamos orar, agradecendo a Deus por este dia. Coloque diante do Senhor o seu pedido. Os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão agora participando conosco também deste culto à distância, os amigos, coloque-os diante do Senhor. Abra o seu coração, eleve o seu pensamento a Ele. Deus ouve os nossos pensamentos. Deus ouve e entende o sentimento de nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, conforme nos recomenda a Tua palavra, queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, sabendo que o Senhor tens cuidado de cada um de nós. E aquilo que parece ser do controle do homem, aquilo que parece ser um tempo determinado pelos poderosos em relação ao fim de toda essa tragédia na qual nos encontramos, meu Pai. Mas na verdade, nada está sendo feito além ou aquém daquilo que Tu já tens determinado. Seja pela Tua vontade absoluta, seja pela Tua vontade
permissiva, mas prevalece é o teu querer, a tua vontade. E se assim os governantes deste mundo e aqueles, ó Pai, com seus corações cheios de ódio, com seus corações com falta de amor e indiferentes, sabemos que o coração, por mais duro que seja, não é capaz de resistir ao teu poder. Mas aqueles, ó Pai, que estão entregues às suas próprias concupiscências, também cabe a Ti decidir o que é para ser feito. Mas sabemos que estamos todos nós debaixo da Tua vontade e do Teu querer, e a Tua vontade e o Teu querer estão nos cobrindo, nos protegendo e nos dando forças para resistirmos, Senhor, o tempo mau no qual nos encontramos. Louvado seja o Teu nome, e que o Senhor possa dar alegria, alívio, renovar a esperança daqueles que estão desesperados, angustiados, preocupados. Ó Pai, porque a Tua palavra nos garante que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam e temem a Ti. Sabemos que a Tua palavra, ela está ao alcance de todos, mas que nesta hora todos se façam dignos de estarem debaixo do alcance dela. Que vidas estejam se rendendo, se quebrantando aos Teus pés. Que vidas estejam se consagrando e outros se reconsagrando a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor assim possa abençoar a vida de cada pessoa, de cada família, com alegria, com júbilo, e nos dando uma semana também debaixo da Tua sombra. E que o Teu amor, a Tua graça e a comunhão do Espírito Santo estejam com todo o Teu povo, hoje e por todo sempre. Amém, Senhor.